Imagine uma construção. Toda construção, para ser firme e sólida, leva tempo. Não é da noite para o dia que fica pronta. Da mesma forma, acontece com a gente. Estamos ainda em construção. E toda construção tem um início, uma base, um ponto de partida, que se chama alicerce. Pois bem, as emoções são a base, o alicerce da vida. Olá, meu nome é Amanda, eu sou uma psicanalista em formação e a convite da Josiane, em comemoração a 8 anos do Seminário Cura, ela me fez um convite de estar aqui conversando um pouquinho com vocês acerca da importância de cuidar das nossas emoções. Então eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Vamos lá. Se o nosso coração não está curado, nossa alma adoece e não conseguimos enxergar quem verdadeiramente somos. Então, vamos conversar um pouquinho falando sobre a importância da gente cuidar das nossas emoções, né? A importância da gente ter o cuidado com o nosso coração. Lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, vai falar: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. Bom, é muito importante a gente ter um cuidado com as nossas emoções, porque se o nosso coração ele não tiver bem cuidado, a nossa alma ela adoece. Se as nossas emoções não estão sendo cuidadas, a gente adoece e a gente acaba se perdendo em quem realmente nós somos. A alma batida, ela esconde a nossa verdadeira identidade. Então, se a gente não está curado, se o nosso coração está ferido, se a gente não está cuidando das nossas emoções, a gente acaba se perdendo em quem verdadeiramente nós somos. Uma pessoa que anda ferida, uma pessoa que não cuida das suas emoções, é uma pessoa que tem dificuldade de entender quem ela realmente é. Então, cuidar das nossas emoções é muito importante. É muito importante a gente cuidar do nosso sentimental, porque quando a gente está curada, a gente consegue enxergar com clareza quem nós realmente somos. Mas se a gente não está curado, a gente tem uma dificuldade muito grande de enxergar a nossa verdadeira identidade, de saber quem a gente realmente é. Porque uma pessoa ferida, ela tem uma dificuldade muito grande de conviver com as pessoas, ela tem uma dificuldade muito grande de entender quem ela é. Porque se o nosso interior ele não está curado, se o nosso interior ele está frustrado, ele está magoado, a gente não consegue enxergar dentro de nós quem nós verdadeiramente somos. Então, se as nossas emoções não estão sendo cuidadas, automaticamente a gente acaba perdendo a nossa essência. Quando nós estamos tomados por mágoas e feridas, não conseguimos enxergar quem realmente somos. Pois quando o nosso coração está abatido, ele abate todo o nosso ser. Então, quando a gente está tomado por mágoas, tomado por feridas, a gente não consegue ter clareza de quem nós realmente somos. A gente tem dificuldade de saber quem a gente realmente é. E é frustrante demais. Já imaginou? Você viveu uma vida inteira sem saber quem você realmente é. Você viveu uma vida inteira domada por sentimentos de mágoas que você carrega, de feridas que você carrega. Então é muito importante a gente se libertar de tudo aquilo que nos aprisiona, a gente se libertar de toda a mágoa que a gente carrega e a gente curar das nossas feridas. Feridas que talvez a gente carrega desde a nossa infância, desde lá do nosso passado. E é muito importante a gente ter esse cuidado, a gente procurar um auxílio de um profissional, porque tem feridas que a gente só consegue enxergar com a ajuda de alguém. Feridas que às vezes a gente carrega inconscientemente. A gente não tem consciência de que aquela nossa atitude, ela é domada por uma ferida que não foi curada. Então é muito importante a gente cuidar da nossa emoção, porque a nossa emoção, ela interfere em todo o nosso ser, em quem nós somos, na convivência dentro de casa, na convivência em sociedade, na convivência em igreja, né? A gente, no nosso dia a dia, a gente consegue enxergar muitas pessoas difíceis de lidar, né? E às vezes a gente é essa pessoa difícil de lidar. Quer dizer, a gente acha que é uma pessoa difícil de lidar. Mas na verdade a gente só tá ferido. Na verdade a gente só tá precisando de cura. Muitas das vezes a nossa identidade, a gente não se agrada de quem nós somos, porque a gente não tem consciência de que talvez eu não seja aquela pessoa. Talvez eu só tô magoada, eu só tô carregando feridas que ainda precisam ser curadas. Então é muito importante você cuidar do seu espírito, você cuidar do seu coração, cuidar da sua alma. Porque um coração ferido, ele abate a alma. E uma alma abatida, a pessoa não consegue viver bem, não consegue conviver bem com outras pessoas. A sua identidade verdadeira não é criada, mas sim descoberta por você. E ela começa a ser descoberta quando você começa a cuidar das suas emoções. Bom, então a sua identidade ela não é criada, né? Muitas das vezes a gente tenta criar quem nós somos. A gente tenta ser uma pessoa que a gente não é. Mas a nossa identidade, ela não pode ser criada. Ela tem que ser descoberta.
e descoberta por nós mesmos. E a gente só consegue fazer essa descoberta quando a gente começa a cuidar do nosso interior, quando a gente começa a cuidar do nosso ser, das nossas emoções. Então, nós só conseguimos enxergar com clareza quem nós verdadeiramente somos quando a gente começa a cuidar das nossas emoções. Eu mesma já fui uma pessoa muito perdida em quem eu realmente era. Eu tinha muita dificuldade em enxergar a minha verdadeira identidade. E a partir do estudo, da psicanálise e do auxílio também de uma terapeuta, que é muito importante, eu consegui me enxergar com mais clareza. Eu conseguia me enxergar quem eu realmente era, Eu já tentei ser quem eu não era, eu já achava que eu não gostava de quem eu era, do meu jeito, da minha identidade. Mas eu percebi que muitas das vezes eu não era aquela pessoa. Eu carregava feridas que precisavam ser curadas. E é muito importante a gente ter clareza disso. É muito importante a gente cuidar das nossas emoções, porque uma pessoa ferida é uma pessoa frustrada em tudo que ela faz. Quando a gente não cuida de quem nós somos, quando a gente não cuida das nossas emoções, do nosso interior, a gente fica perdida em nós mesmos. A gente se perde em quem a gente é. Então, lá em Provérbios, um versículo muito direto, Lá diz que o nosso coração, ele procede à fonte da vida. Então, é muito importante a gente ter um cuidado com o nosso coração. Lá fala sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Então, o nosso coração, ele tem que ser guardado. Tem que ser cuidado. Porque a partir do nosso coração procede a fonte da vida. Então, a partir do cuidado das nossas emoções, com as nossas emoções, a gente começa a descobrir quem nós verdadeiramente somos. A gente só consegue enxergar com clareza a nossa verdadeira identidade quando a gente está curado, quando a gente se encontra curado. Um coração ferido, um coração abatido, não consegue viver uma vida feliz, não consegue viver uma vida livre. Então, não permita que as suas emoções, que as feridas que você carrega, dominem a sua vida. Então, procure cuidar das suas emoções para você viver uma vida livre, para você viver uma vida que você saiba quem você realmente é. Uma vida onde as suas feridas não te dominam, onde as suas feridas não te definam. Então, procure um auxílio de um profissional, procure um cuidado, procure se atentar mais às suas emoções, procure olhar mais para si, procure cuidar do seu coração, porque dele procede a fonte da vida. É muito importante a gente viver uma vida curada, porque a gente só consegue viver bem e viver de acordo com quem nós realmente somos quando o nosso coração se encontra em paz, quando o nosso coração se encontra curado.